Saudações, eu sou o professor Walter Almeida, estive com vocês nessa pandemia, trabalhando os conteúdos de matemática para o 9º ano. Nessa aula extra, na quarta aula extra, nós vamos estudar um pouquinho sobre estatística. Vamos passar rapidamente sobre os conceitos iniciais, ver algum exemplo, porque é um conteúdo muito presente no ensino médio, nas provas de seleções, e certamente você vai precisar relembrar desse conteúdo com muita qualidade. Então vamos tentar fazer isso agora? Bom, primeiro conceito importante dentro de estatística básica seria o conceito de população, né? Quando eu for realizar uma determinada pesquisa, onde eu devo pesquisar? Não é isso? Se eu quero saber agora, recente as eleições municipais, né? Se eu quero saber quantos eleitores vão votar no candidato A ou candidato B, a população é que vai definir isso. Óbvio que eu não vou pesquisar com o eleitor do Goiás, se ele vai votar em alguém do Tocantins, por razões óbvias. Tudo bem? Bom, algumas vezes, algumas pesquisas são bastante complicadas para você fazer quando o número de pessoas é muito grande. Exemplo, quantos alunos da rede gostam de usar tênis preto? Concorda comigo que perguntar isso para 43 mil pessoas seria bastante complicado? Nesses exemplos, a gente vai se valer da amostra, ou seja, eu vou escolher um grupo pequeno de cada região da cidade, de cada local, que tenha característica diferente, para poder realizar essa pesquisa e ter uma resposta de aproximação, tudo bem? Bom, toda vez que eu faço uma pergunta para alguém dentro de alguma pesquisa, existem alguns fatores que me fazem escolher uma resposta ou outra, não é isso? A esses fatores eu chamo de variáveis, tudo bem? As variáveis podem ser qualitativas, que são aquelas perguntas onde você descreve ou escolhe a sua resposta por uma determinada característica. Exemplo, no almoço de hoje, vamos de bife acebolado ou vamos de frango cozido? Tudo bem? Então aqui eu determinei uma característica do almoço, ok? É o que vai te fazer mudar entre a primeira resposta e a segunda. Bom, mas as variáveis também podem ser quantitativas, que são aquelas que te fazem escolher, normalmente sua resposta vai ser um número. Não é isso? Gente, quantos de vocês trouxeram borracha? Aí levanta a mão, opa, tem 5 que trouxe borracha hoje. A minha resposta foi um número, logo é uma variável quantitativa, beleza? Bom, nós ainda temos que lembrar do conceito de frequência. Frequência, dentro da estatística básica, é quantas vezes uma mesma resposta foi escolhida. Basicamente, esse é o conceito. Bom, ela se divide em 2 grupos interessantes. Frequência absoluta, que eu represento pelo F minúsculo e o A, é quantas vezes uma mesma resposta foi citada. Tranquilo? E nós temos ainda a frequência relativa. A frequência relativa, normalmente, é uma divisão da frequência absoluta pelo total pesquisado. E a gente vai ver isso aqui no exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Bom, numa pesquisa realizada com 500 funcionários, constatou-se que 270 são homens e 230 são mulheres. Vamos determinar uma tabela de frequência absoluta e relativa. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou perceber, a minha pesquisa, o meu conjunto universo são 500 pessoas. Então eu já sei que entre as respostas que eu vou ter, que foi a primeira pergunta, sexo masculino ou sexo feminino, eu perguntei para 500 pessoas. Então eu já sei que se eu somar esses 2 valores tem que dar 500, ok? Bom, quantas pessoas optaram, aliás, quantas pessoas são do sexo feminino, desculpa, 270. Então nós temos 270 pessoas responderam que são do sexo masculino. Bom, ao passo que 230 são mulheres. Então nós temos 230 pessoas do sexo feminino. Quando eu somo 270 mais 230, eu chego a um total de 500. Então isso é a minha frequência absoluta. Foi anotada em uma coluna, beleza? Bom, a frequência relativa, eu posso escrevê-la de diversas formas. Eu vou pensar ela aqui embaixo para ver se fica mais claro para todo mundo. Para que eu possa construir a frequência relativa, eu vou pegar o total de FA e vou dividir pelo total de pessoas. Bom, eu falei o total de FA, mas vinculado à pergunta, tudo bem? Tranquilo? Bom, aqui cancela. 27 dividido por 50
dá 54 centésimos, ok? Bom, então a minha frequência relativa, 54 centésimos. Se eu quiser representar essa frequência em porcentagem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o símbolo de porcentagem e é só multiplicar por 100, que vai me dar um total de 54%. Tranquilo? Bom, vou fazer a mesma frequência relativa, só que agora pensando na segunda resposta. Então a frequência relativa seriam 230 dividido por 500. Cancela, dá 46 centésimos, ok? Então aqui eu tenho 46 centésimos. Quando eu realizo a soma desses dois números decimal, se você perceber, eu vou chegar a 1. Tranquilo? Isso é importante você se lembrar. Bom, se eu quiser representar essa frequência relativa em porcentagem, é só multiplicar esse valor por 100, que nós teremos 46%. Quando eu faço a soma da coluna frequência relativa em porcentagem, eu vou chegar a 100. Tudo bem? São observações que você precisa ter cuidado. Se você não chegou a exatamente 1 e não chegou a exatamente 100, duas coisas podem ter acontecido. Você não teve cálculos exatos, as suas divisões deram dízimas periódicas, e isso no final vai implicar uma diferença para 100, diferenças minúsculas, de 1/10, 1/100, 1/1000, elas são aceitáveis, tudo bem? De acordo com a pesquisa que você tenha feito. Agora a diferença grande, você chegou a 97, chegou a 95, 104, houve um erro de cálculo no seu percurso. Volte e refaça o seu cálculo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, os gráficos, que é uma segunda forma de entregar o resultado da sua pesquisa. O primeiro é a tabela. Você vai mostrar a tabela, quem vê a tabela já vai começar a entender. Então quer dizer que 54% dos funcionários são do sexo masculino, 46% são do sexo feminino. Então ele já começa, ele às vezes não precisa nem ler toda a pesquisa. A própria tabela já entrega para ela o resultado, para a pessoa que está observando, tudo bem? Uma outra forma de se entregar esse resultado seria por meio de gráfico, ok? Aí eu vou chamar a atenção de vocês para duas coisas importantes. A frequência qualitativa, você pode usar o gráfico de colunas ou setores. Não é obrigatório, você expõe a informação que você colheu da forma que você achar melhor, sem dúvidas. Porém, esses dois gráficos se tornam mais fácil a leitura e de mais fácil interpretação para quem vai receber. E lembrando que a arte da comunicação, ela está intimamente ligada no saber falar. Não é falar bonito, é entregar o recado que você precisa dar. Tranquilo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o gráfico de coluna e gráfico de setores. Quando eu empregar o gráfico de coluna, pensando numa frequência qualitativa, eu vou fazer o quê? A minha altura vai representar a frequência absoluta. Ok? Então, altura, e nós temos vertical e horizontal, certo? Quando eu penso em setor, essa frequência absoluta é representada pelo ângulo. Pelo amor de Deus, você do 9º ano não vá me chamar gráfico de setores de gráfico de pizza. Talvez lá na escolinha da tia Teté, como a gente brincava antigamente, eu ouvia muito meus professores falando isso, talvez em séries anteriores você até pudesse fazê-lo. Mas a partir do 9º ano, uma linguagem mais científica, mais técnica, é indispensável, beleza? Então, como é que você faz para fazer esse cálculo? Você vai pegar o ângulo total, 360 graus, número de distribuição, e vai fazer uma regra de 3 simples. Vamos a um exemplo? Na mesma pesquisa, constatou-se ainda o estado civil de cada funcionário, e foram encontrados os seguintes resultados. Solteiro, 125. Casado, 280, divorciado, 85, viúvo, 10. Então, vamos montar uma tabela de frequência, tudo bem? No solteiro, foram 125, então a minha frequência absoluta, 125. Casado, 280. Divorciado, foram 85. E viúvo, 10. Bom, somando todos esses números, eu tenho os mesmos 500 funcionários da empresa. Bom, a minha frequência relativa, eu vou pegar a frequência absoluta de solteiro e dividir pelo total.
Então eu tenho 125 sobre 500, tudo bem? Casado, a mesma coisa, 280 sobre 500. (85 sobre 500) e eu sigo aplicando o pensamento de forma análoga, tudo bem? Bom, se eu quiser pensar numa frequência relativa, vamos fazer o total disso aqui, né? Somando os numeradores, eu tenho 500 sobre 500, que vai me entregar 1, do mesmo jeito, certo? Pensando na frequência relativa em porcentagem, eu vou dividir 125 por 500 e multiplicar por 100, eu vou achar 25. 280 dividido por 500 dá 56 centésimos em porcentagem e já foram anotadas aqui, tudo bem? Quando você soma todas as porcentagens, nós chegamos ao total de 100%. Tranquilo? Bom, como ficaria o gráfico desse exemplo? Vamos começar pelo gráfico de coluna. Se eu estudei o estado civil, nada mais justo que o nome do gráfico seja estado civil. Então perceba bem, o número de solteiros são 125. Então vai ficar um pouquinho, aliás, na metade do caminho, né? Entre 100 e 150, tudo bem? O número de casados são 280, ele vai ficar abaixo do 300, ok? Bom, o número de divorciados são 85, então ele vai ficar abaixo do 100, bem perto. E dívidas são apenas 10. Perceba que quando você vê esse gráfico, aliás, essa tabela, você tem acesso à informação, você consegue ver claramente, casado tem a maior porcentagem, mas ele não estampa na sua cara a diferença, ele não deixa muito bem apresentado, você consegue enxergar as informações e entendê-las, mas o gráfico de colunas ele faz isso de forma muito clara. É muito fácil ver que o número de casados é muito maior que dos outros estados civil. Então essa tem que ser a serventia do seu gráfico. Que quem for receber informação, veja e de forma muito clara entenda ou enxergue o que ele precisa. Por exemplo, o número de viúvos é muito menor do que qualquer um outro. Proporcionalmente, se você olhar, você fala, o viúvo quase não existe no meio do grupo, tudo bem? Ao passo que a tabela não te deixa isso tão claro. Óbvio que se você olhar e perceber que 2% são viúvos, para 500 é muito pouco, mas exige uma análise mais aprofundada, uma leitura mais aprofundada, mais tempo, tudo bem? Então, o intuito do gráfico é comunicar-se de forma clara, beleza? Bom, pensando então no gráfico de setores. Gráfico de setores, nós já combinamos de não chamar mais por aquele nome. Como é que eu faço o cálculo? O ângulo total, que são 360 graus, está para o total de pessoas pesquisadas, 540 pessoas, tudo bem? Assim como o ângulo que você quer descobrir está para a quantidade de pessoas representadas. Aí você faz a multiplicação cruzada e vai chegar no valor do ângulo, ok? Vai fazer isso para todos os processos. E aí eu vou fazer a representação gráfica. 90 graus para o item 1, que é solteiro, 201 graus, então a partir dessa daqui eu vou contar 201 graus e vou notar o que é casado, mais 61,2 graus, então andei mais 61 e assim sucessivamente. Aqui eu não optei por cor por uma questão de visualização na televisão, mas é muito interessante que você faça o seu com cores, tudo bem? Veja onde você vai apresentar e que deixe sempre a melhor forma possível. Daqui um pouquinho a gente volta com mais ainda sobre estatística. Veremos as medidas de tendência central, moda, média e mediana. Então não perca o próximo encontro, beleza?